Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Obrigado por tudo, Alexandra. Você retornou a esta casa como um sopro renovador de vida. Seja bem-vinda. A partir desse dia, muitas coisas mudaram na mansão. Alexandre imprimiu o cunho de sua personalidade em tudo, na organização da casa, na firmeza de trato com a criadagem, nas atenções com o proprietário e até nos cuidados com a enferma. Não conseguira ainda falar com Ivana, uma vez que havia prometido a Olavo se manter distante. Contudo, estabeleceram um plano de ação e lentamente o colocava em funcionamento. Fazia questão absoluta de preparar pessoalmente a bandeja que era levada aos aposentos de Ivana com a refeição. Rose, a quem estava afeto esse encargo, aceitou a ajuda com satisfação, pois assim não precisaria deixar a querida doente por um minuto sequer. Dessa forma, Alexandre esmerava-se nos cuidados com a alimentação de Ivana, preparando-lhe os pratos preferidos, acompanhados sempre de uma flor. Com isso, demonstrava o carinho que tinha por ela. Esta, que mal tocava nos alimentos e ainda obrigava a Rose a prová-los, para certificar-se de que não estavam envenenados, notou a diferença e passou a se alimentar melhor. Quando, em momentos de lucidez, perguntava a Rose quem estava cozinhando, a vigilante enfermeira respondia sempre de forma evasiva. É uma nova criada. Foi contratada depois que passei a cuidar de você. Pois gostaria de conhecê-la. É exímia cozinheira. Além disso, acho que posso confiar nela. Jamais tentou me envenenar. Com o passar dos dias e em virtude de uma melhor alimentação, a doente foi se fortalecendo organicamente. Dois meses se passaram. Mais refeita, Ivana resolveu deixar o quarto. Rose precisou sair por alguns minutos e a enferma aproveitou a oportunidade para caminhar um pouco. Nas raras ocasiões em que isso acontecia, Rose avisava Alexandra para que se escondesse. Ivana começou a descer a escadaria e, quando já estava no meio, viu Alexandra dando ordens aos empregados. Alexandra? Nesta casa? Não! Não! Todo o progresso conquistado anteriormente se perdeu naquele instante. Numa violenta crise nervosa, Ivana debateu-se e gritou alucinada. Maldita! Você veio para me matar! Socorro! Socorro! Alexandra voltou-se para a escada e ficou estática. Os criados acorreram e, com dificuldade, levaram Ivana de volta aos seus aposentos, entre gritos e pedidos de socorro. Eles querem me matar! Olavo e Alexandra querem acabar com a minha vida! Socorro! Socorro! Após algum tempo, Rose conseguiu tranquilizá-la, ministrando-lhe as gotas calmantes. Ao entardecer, quando Olavo chegou em casa, encontrou Alexandra pálida e desfeita, aguardando-o. Mal ele entrou e ela abordou-o interrogativamente. Ivana teve uma crise, Barini. O que está acontecendo com ela? Ficou aterrorizada ao me ver e disse coisas horríveis. O que estão me escondendo? Empalidecendo de susto, Olavo respondeu, suspirando. Você tem razão, Alexandra. Devo-lhe algumas explicações. Sente-se e ouça. E, com gravidade, ele a coloca a par dos acontecimentos, concluindo lamentoso. Não imagino o sofrimento que tenho passado desde que Ivana começou a ter as crises de ciúmes que culminaram com o desequilíbrio mental. Então, essa é a razão por que não queria que ela me visse? Sim. Após a morte do seu marido, ela julga que estamos em comum acordo para eliminá-la. Meu Deus! Perdoe-me não ter lhe contado antes, mas quis evitar-lhe maiores dissabores.
Pobre e infeliz Ivana. O que podemos fazer para ajudá-la? Infelizmente, nada. Os médicos afirmam que ela precisa de muita paz e tranquilidade. Só assim recuperará a lucidez. Agora, se me dá licença, irei ver como ela se encontra. Claro. Sinto-me impotente para ajudá-la, mas é necessário esclarecer a Ivana que entre Olavo e eu não existe nada. E se eu conversasse com ela, abrindo meu coração e a mente, de forma que a fizesse entender minha sinceridade? Sim, é isso. Na primeira oportunidade, vou tentar dialogar com Ivana. No dia seguinte, Alexandra levantou-se muito cedo para assumir suas tarefas na administração da casa. Tiveram uma noite péssima, mal pregaram o olho, pensando na melhor forma de abordar Ivana para ter a conversa esclarecedora. Assim que abriu a porta do quarto... Meu Deus! Meu Deus! Ouviu um grito lamentoso que ecoou em todas as dependências. É Rose! O que terá acontecido? Imediatamente, alguns criados surgiram no corredor, inclusive Olavo. Deve ter acontecido alguma coisa com Ivana. E correram para os aposentos da enferma, inclusive Alexandra. Encontraram a velha criada aos prantos. Meu Deus, meu Deus! O que aconteceu, Rose? Ivana desapareceu! Tem certeza do que está dizendo? Sim. Quando acordei agora de manhã, descobri que ela não estava no leito. Procurei-a por toda a mansão, no jardim, nos pátios e nem sombra dela. Você não lhe ministrou calmante ontem, antes dela dormir? Sim, como faço todas as noites. Então, como ela pode ter saído do quarto? Não sei, Barini, não sei. Vai ver, o calmante não está fazendo mais efeito. Ah, meu Deus, onde terá se metido aquela menina? Rose lançava-se no chão, puxando os cabelos, tal o seu estado de desespero. Eu sou a culpada. Não devia ter dormido. Acalme-se, Rose. Você não pode passar as noites acordada, ou também acabará doente. Mas eu sou responsável por ela. O Barini me deu essa incumbência e eu falhei. Pare com isso, Rose! Agora não adianta se desesperar. O que aconteceu não tem mais jeito. O que vamos fazer? Tentar localizá-la o mais rápido possível. No estado em que ela está, não deve ter ido longe. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Iniciaram-se as buscas. Grupos especialmente formados para esse fim vasculharam a cidade de São Petersburgo, de ponta a ponta. Ivana, porém, parecia ter sido tragada pela terra. Olavo chegou a oferecer recompensas a quem a encontrasse e a trouxesse sã e salva. Tudo em vão. Após 2 meses, percebendo a inutilidade de tudo, as buscas foram interrompidas. Entretanto, ficava a interrogação no íntimo de cada um. Onde estará Ivana? O que terá acontecido com a minha menina? Como tão frágil e indefesa, sem amigos e sem recursos, conseguiu desaparecer sem deixar rastros? A verdade é que Ivana, mentalmente desequilibrada, temendo a morte, vendo perigo em tudo e em todos os lados, resolvera fugir. De forma sorrateira, aproveitando o cochilo de Rose, saiu de mansinho demandando a rua. Utilizou uma pequena passagem escondida entre as folhagens do fundo do jardim para evitar os seguranças que vigiavam à frente da mansão. Assim, sem ser vista, conseguiu sair numa rua lateral. Percorreu muitas quadras e, desacostumada a exercícios físicos, logo se cansou.
Estava numa rua estreita e pobre de um bairro que não conhecia. Como estava exausta, deixou-se cair no chão, escorregando pela parede de uma moradia singela e adormeceu. Levantando-se bem cedo para trabalhar, o dono da casa abriu a porta e deu com a moça estendida no chão. Ela dormia e tremia de frio. Penalizado, sem pensar duas vezes, recolheu a jovem, deu-lhe um leito humilde, mas confortável. Quando ela acordou, assustou-se. Fique sossegada, moça. Eu sou de paz. Encontrei-a dormindo na porta da minha casa e a trouxe para a cama. Tenho que sair para trabalhar, mas fique à vontade. Ninguém a aborrecerá. Se sentir fome, na cozinha tem o que comer. O homem observou-a avaliando suas roupas que denotavam ser de pessoa de posição e perguntou. Certamente tem família. Quer que avise alguém do seu paradeiro? Assustada, ela apenas fez um gesto negativo com a cabeça. Está bem. Não sei o que se passa com você, mas respeito sua vontade. Não vá embora. Quando eu retornar do trabalho, conversaremos. Ele saiu e Ivana respirou aliviada. Teve vontade de sair, mas o aconchego daquela casa, a segurança de um teto, o ambiente aquecido pela lareira fizeram com que desistisse. Adormeceu novamente, mergulhando em sono profundo. No final da tarde, o dono da casa retornou. Ela ainda dormia. Ele preparou um caldo de legumes e, quando o cheiro se espalhou pela casa, ela acordou. Percebendo que seu hospedeiro chegara, tentou levantar-se, mas não conseguiu. Estava muito fraca. Pelo que vejo, descansou bastante. Preparei uma refeição. É bastante simples, mas substancial. O homem ofereceu-lhe a tigela de sopa, um pedaço de pão e um naco de queijo curado. Ivana devorou avidamente e depois acomodou-se novamente, fingindo estar com sono. Desejava evitar explicações que, por certo, ele lhe pediria. Percebendo que a hóspede queria ficar em silêncio, ele afastou-se, tomou a refeição e depois improvisou um lugar onde pudesse dormir, já que a moça ocupava a única cama. No dia seguinte também não conseguiu conversar com a hóspede. Ela claramente se esquivava de qualquer explicação. Contudo, as coisas não poderiam ficar do jeito que estavam. No terceiro dia, o homem não foi trabalhar. Quando Ivana acordou, dirigiu-se a ela nesses termos. Está aqui sob o meu teto há 2 dias e ainda nem sei o seu nome. Eu me chamo Romã. E você? Constrangida, ela murmurou. Isso não importa. Tudo bem. Olha, eu gostaria de lhe ajudar, mas vejo que não confia em mim. Por um momento ele parou de falar, analisando-a detidamente. Depois prosseguiu, frisando bem as palavras. Estão à procura de uma mulher por toda a cidade. O marido ofereceu até uma poupuda recompensa para quem a encontrar. Por piedade, proteja-me. Desejam matar-me, por isso fugi de casa. Ah, assim está melhor. Conte-me o que está acontecendo, moça. Meu nome é Ivana. Meu marido é muito rico e poderoso. Deseja livrar-se de mim para ficar com a amante que mantém em nossa própria casa. Não suportando mais e temendo pela minha vida, aproveitei a distração da minha carcereira, pois era mantida como prisioneira, e me evadi durante a noite. E por que não avisou as autoridades? Bem se vê que não conhece meu esposo. Ele usaria de sua influência para prejudicar-me. Ninguém acreditaria em mim. Seria a minha palavra contra a dele. Sendo assim, você não pode permanecer aqui. Não tardariam em lhe encontrar. O que deseja fazer? Não sei. Saí de casa com as roupas do corpo, sem dinheiro. Como vou sobreviver? Aconselhe-me, por favor. Sua situação é bastante melindrosa e dificilmente poderá confiar em alguém, tendo em vista a recompensa que foi oferecida para quem der notícias suas. Acho, porém, que tem a solução. Diga, por favor.
Conheço uma pessoa a quem salvei a vida certa ocasião e que se tornou meu amigo leal. Pertence a uma tribo cigana. Felizmente para você, informaram-me de que estão acampados numa pequena aldeia, algumas horas distante de São Petersburgo. Num lampejo de memória, Ivana lembrou-se da sua origem e se entusiasmou. Ciganos? Gostaria muito de ficar com eles. Acha que me aceitarão? Por certo. Esse meu amigo faria qualquer coisa que eu lhe pedisse. Então leve-me para lá por caridade. Está resolvido. Partiremos amanhã de madrugada. Mas antes, preciso tomar uma providência. Roman saiu e voltou 1 hora depois com um pacote. Comprei umas roupas para você. Seus trajes são excessivamente luxuosos. Poderia ser reconhecida. E o que menos desejamos é atrair a atenção das pessoas. Experimente. Talvez precise de alguns ajustes. No dia seguinte, logo às primeiras horas da manhã, estavam preparados para a partida. Ivana, vestida com simplicidade e usando um manto sobre a cabeça, nem de longe lembrava a dama tão procurada. Roman havia alugado 2 cavalos e, devagar, para não chamar atenção, deixaram a cidade. Quase 2 horas depois... Graças a Nossa Senhora de Kazan, atravessamos a cidade sem nenhum problema. Agora é seguir em frente. Antes da metade do dia estaremos com os ciganos. Só espero que eles não tenham levantado acampamento. Muitas horas mais tarde, com o sol a pino, depois de uma curva da estrada, avistaram ao longe os carroções em círculo. Estendendo o braço, Roman apontou satisfeito. Vê! Estamos chegando! A visão do acampamento cigano despertou em Ivana estranhas sensações. Era como retorno ao lar depois de longa ausência. Uma onda de emoções dominou-lhe o íntimo. Era um misto de tristeza e saudade, de repulsa e de atração, de insegurança e de aconchego. Sentimentos muito fortes que lhe colocaram o coração em polvorosa à medida que se aproximavam. Conforme a distância diminuía, permitindo divisar com mais nitidez os carroções, o movimento das pessoas, a fogueira acesa, onde um caldeirão fumegava, Ivana sentia que tudo aquilo lhe era muito familiar. Lembrou-se da mãe que tão cedo partira, deixando-a entregue a estranhos, e sentiu vontade de chorar. Controlou-se com dificuldade, uma vez que não queria que notassem sua fraqueza, pois os ciganos, tendo avistado os desconhecidos que se aproximavam, pararam suas atividades, curiosos, vindo-lhes ao encontro. Roman desceu do cavalo e disse-lhe: Aguarde aqui. Em seguida caminhou até o pequeno grupo que se postava à frente do acampamento, abriu os braços sorridente e disse: Iago, meu amigo! O velho cigano repetiu o gesto e abraçaram-se efusivamente. Depois... O que o traz ao meu acampamento? Vim em busca de ajuda. Não para mim, mas para a moça que me acompanha. Sem fazer perguntas, o chefe do grupo colocou-lhe a mão no ombro e disse: Traga sua companheira. Devem estar cansados e com fome. Depois, em minha tenda, me contará tudo. Mais tarde, já refeitos da viagem, Roman explicou a Iago a situação de sua companheira, cuja vida corria perigo. Condoído com a sorte da jovem mulher... Fique descansado, amigo. A moça ficará sob nossa proteção. Aqui tenha certeza, ninguém jamais a encontrará. Com o passar dos dias, Ivana vai se adaptando à nova vida, com algumas dificuldades, entretanto. Não obstante sua origem cigana, crescera na mansão, tivera educação esmerada, convivera com pessoas nobres e distintas, frequentara os melhores salões da corte imperial. Agora, a simplicidade da vida ao ar livre, os hábitos ciganos, rudes e grosseiros, a falta de conforto, a alimentação frugal, faziam com que lamentasse sua desdita, aumentando seu rancor para com aqueles que, segundo seu ponto de vista, a teriam prejudicado.
Certo dia estava sentada à porta da carroça que lhe servia de morada, quando se aproximou uma velha cigana. Acomodou-se a seu lado, fumando um cachimbo. Ivana intrigou-se. Deseja alguma coisa? A mulher nada respondeu. Ivana então passou a observá-la. Viu que suas roupas amplas e coloridas estavam sujas e gastas. No pescoço, os colares de muitas voltas cobriam parte do peito, que surgia enrugado pela idade. Nos braços, as pulseiras tilintavam à medida que levava o cachimbo à boca, com mãos encardidas, unhas enormes e pretas de sujeira. Os cabelos longos e encebados, embranquecidos pelo tempo, eram amarrados com um lenço que lhe caía sobre os ombros. Os pés, escondidos sob as amplas vestes, com certeza estariam tão imundos quanto o resto. Apesar da repulsa que aquela visão lhe causava, ao mesmo tempo sentia que lhe era muito familiar. Intimamente não pôde evitar a comparação com as outras pessoas com as quais convivera até então, sempre limpas, distintas e elegantes. Notando que era observada, mas sem encará-la, a cigana disse com voz rouca e abafada: Por que me observa tanto? Julga porventura que é melhor do que nós? Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.